Bom dia, Igreja Central de Goiânia. Estamos super empolgados de apresentar para vocês esse novo formato. Vai ser uma espécie de talk show, assim, a gente vai ter uma conversa bem dinâmica, bem aberta. Inclusive, você está convidado a participar com a gente aqui no chat. Eu vou ficar de olho o tempo todo, olhando seus comentários. Você pode fazer perguntas, você pode, enfim, dar sugestões, fazer comentários da lição, que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para ver o que você escreveu, inclusive comentar e mencionar seu nome aqui. Então, por favor, participe com a gente, nos dê seu feedback depois do que você acha, enfim, se você curtiu esse novo formato. E a gente está sempre inovando aqui para trazer o melhor para vocês e o melhor para o nosso Deus, né? Porque Ele é digno e Ele é o centro de toda a nossa adoração e o motivo porque a gente trabalha tanto para Ele, né? Hoje é um dia especial para os desbravadores, para os aventureiros da igreja, e eu sou a única nessa mesa que não estou usando lenço. Só nada de shade para os amigos, mas assim, enfim... Hashtag chateada. Brincadeira. Eu vou passar aqui para os meus amigos, Pastor Renan e Pastor Eric, que estão aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre esse novo formato, o que vocês estão achando, o que vocês esperam disso aqui. Vamos começar aqui com o Pastor Eric. Muito bem, Luana. Que bom que você está aí conectado conosco, a gente está muito feliz. Esse novo formato agora da Escola Sabatina, ele fica mais interativo e nós podemos conversar, nós podemos dialogar com você, principalmente que está aí assistindo conosco, a sua lição na mão, e nós estamos muito felizes. A Luana está se sentindo aqui hoje um pouco acuada, porque nós estamos todos fardados aqui de aventureiros, né? Mas certamente você que está aí na sua casa está com a sua lição na mão, está preparado para esse momento. E a gente brincava aqui antes de começarmos a nossa transmissão, porque nós temos várias formas de você ter o nosso guia de estudo, que é o guia que nós estudamos a lição da Escola Sabatina. E aqui nós temos todas as formas nessa mesa. Nós temos a Luana que tá com um iPad aqui e ela tá com a lição no iPad. Eu tô com a lição no meu celular. O Pastor Renan, ele tá com a lição física, que é o nosso guia fisicamente ali nas mãos. Então, nós temos diversas formas e você pode procurar isso daí nos nossos aplicativos. É só colocar lição da Escola Sabatina, tá bom? Lição da Escola Sabatina e procura lá. Hoje é o tema 8, o tema que nós vamos conversar. Muito Pastor bom. Renan. Olá, bom dia, Luana, Pastor Eric, para vocês que estão em casa também. Estou feliz também de participar desse momento, dessa estreia, e você não pode perder todos os sábados, no momento da Escola Sabatina aqui na igreja. Vamos encerrar a transmissão lá do culto e vamos vir para cá. Então se organize, como o Pastor Eric falou, você já deve estar com a sua lição, com a sua Bíblia aí. Acompanhe com a gente, comente, pergunte, nós vamos estar aqui interagindo com vocês. Que legal, obrigada, pastores, pelo complemento. E assim, eu já falei pra vocês e vou repetir, eu estou muito animada com esse formato, eu gostei, eu achei jovem, achei dinâmico e eu acho que combina muito com a cara dessa igreja que, enfim, que é evangelística por natureza, enfim, é a sua função. E estou muito satisfeita e eu espero que vocês gostem também. Eu vou trazer um pouco, assim, um briefing sobre o que a gente tratou na lição, para você que não tem ainda o guia de estudos, ainda vai adquirir. Então, assim, tem nas lojas de aplicativo do teu celular, tem disponível no papel, igual eu estava zoando aqui o Pastor Eric, como os antigos egípcios, mas não. Também não, né? Mas, assim, para você que prefere papel, para você que prefere uma coisa mais virtual, enfim, tem para todos os gostos. E essa lição dessa semana, ela é muito interessante. O título dela, na verdade, a temática é o sábado e o fim. Eu não relacionaria eles. Por exemplo, eu não relacionaria, por exemplo, o sábado. O sábado já é conectado com a criação, mas eu não pensaria no sábado conectado com o juízo. E assim, eu vi essa conexão que ela fez sábado, adoração, 10 mandamentos e juízo, e ela fez isso de uma forma com maestria. E assim, a gente espera que a gente consiga trazer isso para vocês, né? Como a criação, você vê o amor de Deus, a digital dele em cada dia, em cada coisa que ele criou. A gente vai tirar dúvidas, inclusive, que muitas pessoas que, quando souberam que eu era adventista, me perguntaram, e eu vou jogar, obviamente, a bucha para os pastores, para eles ajudarem a gente aqui, que as pessoas têm dúvida, a gente tem dúvida, né? Às vezes, enquanto adventista, muitos anos de casa, muita coisa que a gente acaba descobrindo depois de muitos anos, né? Ou redescobrindo. Então, essa lição vem para isso, né? Então, antes da gente começar a falar, assim, propriamente da lição, vou convidar, né, a você que está em casa, nos assistindo, e os pastores aqui na mesa, para a gente fazer uma breve oração. O Espírito Santo de Deus já está entre nós, mas vamos convocá-lo aqui e pedir que ele nos guie nesse estudo aqui tão importante para a nossa vida espiritual. Então, pastor Eric, pode fazer uma oração por nós? Vamos orar. Senhor Deus,
nós, nesse novo formato, dessa nova forma, na igreja virtual, nós pedimos a sua companhia nesse momento. Nós vamos estudar a lição e nós pedimos que o Senhor nos direcione, que essa interatividade aqui conosco, de forma física e também com quem está nos assistindo, possa ser direcionada pelo Espírito Santo. Que as influências do mal, os poderes do inimigo não tenham nenhuma ação em nosso meio e sejam todos repreendidos em teu nome. Para que dessa forma o conhecimento e aquilo que vamos conversar seja de maneira clara, exposto e essa influência possa transformar a nossa vida. É o que oramos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Agora que a gente já devidamente chutou o inimigo para longe daqui, a gente vai começar discutindo essa lição que eu já antecipei para vocês, né? O título, a temática, o sábado e o fim. A lição ela começa falando de como que a essência da criação ela traz um senso de importância para o ser humano. Sim. Porque, primeiro, o ser humano ele não foi criado de qualquer jeito, aleatoriamente. Deus ele pensou em cada detalhe e ele fez cada milímetro que a gente vê, que a gente presencia, tanto no nosso corpo e na natureza em si que ele criou. Cada coisa é especial e cada coisa dessa que a gente vê, você se sente valorizado porque você percebe que você é único. Você percebe que não tem ninguém igual a você. Até a lição fala aqui no sábado, né, que Deus nos moldou a cada um, nós somos uma família, todos iguais perante a Deus, e quando ele nos fez, ele jogou a forma fora. Ele não guardou para fazer outro igual a você, porque você é único, você é especial. E é tão bonito você ver isso, né, pastor Eric? Você vê Eu assim... acho fantástico. Eu acho fantástico, Luana. E tem uma coisa que aí na nossa introdução, que eu acho bem interessante ressaltar, que é o que está lá no livro de Atos, no capítulo 17, verso 24, que Paulo ele tem uma frase que ele fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós somos únicos. Nós somos seres que fomos realmente moldados pelo Senhor, literalmente. Mas o mais importante de tudo é a gente entender que nós somos únicos, temos a nossa singularidade, mas nós fazemos parte de uma família. E essa família é a família em Cristo Jesus. E onde que essa família se reúne? Eu acho que esse é o ponto mais legal da gente pensar. Porque Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. A gente pensa, então por que tem igreja? Né? Porque o templo em si, ele não se limita às paredes. E esse é que é o conceito máximo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Que Deus ele escolheu um santuário no templo, para que a gente possa reunir e adorar o Senhor. Enquanto você falava, pastor Érico, eu estava pensando aqui, eu vou jogar uma boa aqui pro pastor Renan, ele tá achando que ele vai falar só o texto suficiente para um Twitter? Não, ele vai falar assim. A gente reconheceu a importância, né, pastor, do ser humano, porque o próprio Deus nos moldou com as suas próprias mãos. E assim, não importa o jeito que você seja, para Deus você é a mesma coisa, não importa a sua raça, não importa o seu gênero, não importa sua classe social, nada disso. Isso são construções do próprio ser humano, né? Então, assim, até a gente discutindo isso, a gente joga por terra situações que acontecem na vida humana, que, por exemplo, preconceito, misoginia, são coisas que são refutadas até pela própria criação, pelo dedo de Deus, já não é aceito. Então, assim, o ser humano às vezes cria teorias extra-bíblicas para justificar e falar assim, por que não ser misógino? Por que não ser racista? Sendo que o próprio Deus, ele já trouxe isso aqui na criação. Falou assim, vocês têm a mesma base de ancestral. Vocês vêm da mesma origem. Por que alguém vai ser melhor do que o outro, né? Então, esse é um ponto interessante para a gente discutir. Pelo menos eu até anotei aqui. Fico impressionado com como a gente procura respostas para diversos problemas que nós temos em outros lugares, enquanto que a Bíblia já nos traz todas elas. Todas as respostas, as soluções que nós precisamos. E essa é uma das grandes soluções, né? O próprio Deus, quando vai nos criar, ele nos traz essa característica de sermos diferentes, ou seja, para que o preconceito, para que a discriminação, para que tudo isso? Porque Deus já colocou, é assim. E qual que é a solução? Aí eu acho que um pouco da fala do pastor Eric, né? A ideia do congregar, a ideia da igreja, a ideia da família, a ideia de virmos de um mesmo lugar. Tudo isso quer dizer que assim, ele não é melhor que eu não sou melhor que ele, não importa a cor, a característica, enfim. Deus nos coloca em um lugar único como seus filhos, e aí me lembra daquilo que é uma das características de Deus que eu admiro muito, que é o quanto ele nos ama de maneira igual.
Sim. né? E tudo que ele prepara para a gente, preparou, a lição vai entrar um pouquinho nisso também, na parte da criação, pensando no ser humano, como ele o amava, como ele estava preparando cada detalhe ali da criação para aquela pessoinha que ia chegar ali, né? Então, a Bíblia tem a solução para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas que nós vivemos hoje, enfim. Não precisamos procurar em outras ferramentas, aqui a gente encontra. Às vezes o ser humano ele desenvolve um monte de teorias, né, para justificar as coisas que Deus já tinha falado há muito tempo na Bíblia. Inclusive, assim, quem é do mundo acadêmico vê demais essas teorias, né, e fala assim, gente, é sério que eles estão descobrindo isso agora? Que Deus já falou um tempão, mas enfim. E falando em teorias, continuando nessa temática, você vê assim, que a lição ela traz muito essa questão de que tem muita gente que acredita que o ser humano ele vem de uma evolução de bilhões de anos. Que, enfim, que do jeito que a gente está aqui agora, a gente veio de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até chegar. Você veio lá do macaco, né? E você perdeu a sua pelagem ao longo do tempo, adquiriu certas características e pronto. Tá aí o ser humano como a gente conhece hoje. Então, assim, é muito estranho você comportar uma teoria dessa, levando em consideração, assim, que propósito teria a vida se ela não tivesse... se você tivesse criado do nada? Se não a mera sobrevivência. Que sentido seria você pensar assim, ok, fui criado do acaso. Então, para que eu sirvo? Para que eu estou aqui? Abre uma série de precedentes para questionamento, até por isso que tem essas questões, né? Quem eu sou, para onde vou e tal. Essas questões filosóficas são justamente daí. Exatamente. Eles, por olhar, por deixar de lado a criação, por ignorar ou tentar ignorar a existência de Deus, aí eles desenvolvem esse tipo de teoria que leva a existência do próprio ser humano para o vazio. E é vazio, gente. Se você pensar uma pessoa que acredita nessa teoria e falar assim, então, para que você acorda todos os dias e vai trabalhar, então? Já que você é produto da casualidade, por que você não deixa a casualidade resolver os seus problemas? Sim. É muito estranho, sabe? É uma vida sem esperança. Sim. Um dos grandes questionamentos da humanidade hoje, né, é o senso do propósito, né? Que você está falando, para onde eu vou, o que eu vou fazer? E aí tem até algumas máximas já surgindo aí e ressurgindo, né? Você tem que ter um propósito de vida. E alguns falam, um propósito para você viver até a morte. Não, um propósito para essa vida. E a Bíblia nos dá esse propósito através do que ela nos mostra já na criação. Deus nos criou para um propósito. E aí, como você colocou, muitos procuram esses propósitos nas filosofias, nos conceitos do mundo, que parecem bonitos, mas não dão o propósito real, né? E aí temos pessoas, às vezes, vazias. Sim, com certeza. A gente tem uma questão que eu gosto sempre de ressaltar. Quando a gente fala dessa questão de propósitos, né, dele se mover e tudo mais. E falando em mover, eu vou fazer um aspas aqui, já que isso aqui é um talk show e a gente pode conversar, e você que está em casa tem que se sentir bem aqui conosco. Você já percebeu como que essa câmera aqui, ela pega o povo aqui, o movimento aqui fora? Olha só que negócio top. Você tá vendo aqui, ó, Avenida Goiás, você que não é de Goiânia, tá convidado a vir aqui conhecer a Igreja Central, que fica bem na esquina de uma das principais avenidas, a Avenida Goiás, que tá conectada aqui, ó. Olha só que coisa legal. Mas nessa questão de mover e das nossas filosofias, daquilo que nos traz, quando eu penso no cristianismo e eu vejo que essa falta desse propósito, dessa razão que muitas vezes as pessoas ficam buscando, entendendo, a gente vê que Paulo mesmo, lá no livro de Romanos, ele vai mencionar algo, que ele diz assim, existe uma lei maior que nos governa, na qual todo ser humano ela está debaixo dessa lei. E todos meio que sabem o que deve fazer. Todos meio que sentem, é como se aquele vazio existencial que muito é falado, ele fosse preenchido já por algo que está em nós. E no livro de Colossenses fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, isso tudo faz muito sentido quando a gente começa a olhar dentro dessa ótica, que nós temos um Deus no céu que cuida de nós. E aí eu queria ampliar a nossa discussão aqui, Luana, abrindo Tiago, capítulo 2, porque tem uma parte no texto aqui que me chama muita atenção. E talvez você que está em casa queira comentar sobre isso. Como a Luana disse aqui no começo, a ferramenta aí do nosso chat é para você falar conosco. Então é para você conversar com a gente aqui, para você dar sua opinião, para que a gente possa falar ela aqui, tá bom? Então olha só que interessante o que diz Tiago, capítulo 2, no verso 12. Eu queria que a gente lesse o verso 12 em específico.
Diz assim, ó: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, a partir de agora a gente começa a entrar nesse assunto do juízo, né? Porque a lição ela fala um pouquinho sobre isso. Sim. E aí a gente começa a entender o seguinte, que nós vamos ser julgados a partir de uma lei, que é a lei da liberdade. E eu acho isso fantástico, porque nós podemos mover, nós podemos ir para todos os lados, porque Deus nos permite isso através da lei da liberdade. Mas isso quer dizer, e aí eu vou jogar pra vocês, agora eu tô mudando os papéis aqui, vou jogar pra vocês. Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? O que acontece? Essa lei da liberdade, agora ela nos faz fazer o que a gente quiser, não seguir nada, porque a gente tá livre agora e tá tudo certo, é isso que a lição tá trazendo? Quem vai falar? E aí, pastor Twitch? Ah, jogou com o pastor, né? Parece que o jogo virou. Foi esperto, Igual né? o Homem-Aranha. Vai lá, Apontando. você. Vai lá, pastor Renan. Interessante, pastor Eric, que uma das coisas que a gente fala muito é a respeito do livre-arbítrio, né? Sim. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, e sim, claro, Deus nos deu o livre-arbítrio. Somos seres criados, dotados da capacidade de raciocínio e tomada de decisão. Sim. Só que é ilusório eu achar que eu vou tomar uma decisão independente das opções daquela decisão. Sim. Então, o livre-arbítrio não envolve eu decidir em qualquer coisa. Envolve eu ter o conhecimento prévio das opções que eu tenho para que eu decida que rumo eu vou tomar. E aí, quando eu entendo a respeito disso, fica mais claro eu perceber que o livre-arbítrio, de maneira bem direta, e talvez alguns podem achar exagerado, mas é isso, envolve você escolher entre dois lados. Uhum. Ou você está de um lado ou de outro. Isso é ter o livre-arbítrio. E todas as outras decisões, elas vão envolver pequenas escolhas que vão me fazer estar ou do lado de Deus ou do outro lado que não é de Deus, né? Sim. Só tem dois lados, na verdade, no fim das contas. A gente até refuta a questão do relativismo moral com esses argumentos, porque o relativismo moral nada mais é do que o quê? Ah, eu faço o que eu quiser, porque cada pessoa toma suas decisões, enfim, vai completamente o contrário, né? Pro nível da libertinagem até. Sim. E se a gente pensa na questão do relativismo, é muito sério. Se você pensar, se você acredita na teoria do evolucionismo, por exemplo. E então, basicamente, você está dizendo que se você foi criado ao acaso, isso tira basicamente a sua responsabilidade moral sobre qualquer coisa que você for fazer. Exatamente. Basicamente, você perde isso. E o juízo em si... E é pior ainda, porque aí você não teria controle sobre as coisas que você faz, porque você é produto da casualidade. Então, tanto que isso é insano. Então, ou seja, a vida do ser humano seria entregue ao acaso, ao caos, né? Um caos totalmente Sim. desordenado. E o juízo, ele traz exatamente essa luz pra gente e fala assim, você tem responsabilidade moral sobre as coisas que você escolhe e você vai responder por elas. E como o pastor bem antecipou, todo juízo, ele tem por base alguma lei, ele tem que ter alguma coisa que embasa. E o juízo de Deus, obviamente, ele tem a lei de Deus por base. E o centro, o cerne de todo o conflito, de tudo que a gente está discutindo aqui, recai sobre a adoração. Então, assim, essa lição, ela trouxe essa conexão, assim, maravilhosa e ela nos relembrou. Então, assim, a grande discussão aqui agora é quem você adora, que lado você escolhe. Se é o lado de Deus ou se é o lado do inimigo. Então, você é livre para escolher, mas o que você escolher vai te levar para uma das duas portas, no fim das contas. Sim, eu acho interessante, Luana, e para a gente arrematar essa questão, tem um exemplo para mim que ele reflete muito bem exatamente isso que você falou. Da gente entender que esse relativismo e eu não saber que o meu Deus é o meu criador e que eu sou fruto disso. Porque quando a gente pensa nessa lei da liberdade, é como se fosse um pai com um filho. Eu me lembro muito bem do que minha mãe sempre me falava. Minha mãe dizia o seguinte, olha, você é livre para fazer o que você quiser. E você pode ir nos lugares, eu te levo, ou você vai sozinho. Mas, aí ela dizia assim, ó, confiança a gente só dá uma vez. Ela falava dessa forma. E aí é o seguinte, é igual você pai, você mãe que nos assiste, você diz pro seu filho, olha, quando o seu filho pede pra você, eu vou lá na casa do meu amigo pra eu poder estudar. Você sabe que ele não vai só estudar, que ele vai brincar também, isso é óbvio. Mas você confia que ele vai estar ali naquele ambiente. Essa confiança é a liberdade que o pai tá dando pro filho. E o que ele vai fazer ali, às escondidas do pai, vamos colocar assim, vai ser aquela base ou aquilo que você, pai, ensinou para ele.
Você vai confiar naquilo que é a sua origem, que é a base da sua família, é a estrutura. Então, com isso, a gente trazendo para Deus é a mesma forma. Quando a gente entende que nós temos um Deus criador e é Ele que nos governa, então eu agora sei dos meus princípios, sei dos valores que Cristo pede para mim, então eu vivo essa lei da liberdade de maneira tranquila, leve. Por quê? Porque eu estou obedecendo aquilo que eu tenho por princípio. Agora, quando a gente não tem esse princípio, aí a gente está perdido. Tendo a pensar que, ao contrário da libertinagem, que a Luana colocou, a libertinagem, eu fico raciocinando, muitas vezes ela acontece porque a pessoa acha que sabe, mas ela quer não conhecer para ter liberdade. Acho Sim. que é mais ou menos esse o discurso, né? E, na verdade, o que nos traz a liberdade é o conhecer. É o saber. E aí, pegando o exemplo que o pastor Eric está dando, quando eu sei o que meu pai e minha mãe me ensinaram, eu tenho a liberdade de escolher se eu vou seguir aquilo ou não e que caminho que eu vou tomar e depois arcar com as consequências da decisão. Seja ela boa ou ruim. E no sentido do julgamento é mais ou menos isso. Deus nos mostra, né? Você tem esse caminho, andai por ele, ele orienta desde lá do povo de Israel que ele vai dizendo, vai por aqui que você vai ser abençoado, faça isso, faça aquilo e tal. E a mesma história chega pra gente hoje. Me obedeça, guarde meus mandamentos, que isso e isso vai acontecer. Se você não obedecer, esse vai ser o caminho. Isso é livre-arbítrio. Isso. E são as pequenas decisões do nosso dia a dia que vão definir de que lado ou não. Então é importante, para que eu exerça o meu livre-arbítrio da melhor maneira possível, conhecer. Sim. E essa é a beleza da lei de Deus, né? Ela é uma lei de liberdade e ela é uma lei que intrinsecamente ela revela o caráter de Deus, que é puramente amor. Então, por ser um Deus de amor, ele é como um pai, igual o pastor Eric colocou. Ele é um pai que ele te dá tudo o que você precisa, a base tá ali, que é a lei dele. A lei, eu gosto muito da analogia que fala a lei de Deus como um espelho, que mostra quem você é, aí você olha, não gostou do que você viu, e você fala, eu preciso consertar, eu preciso mudar. Então, assim, tem até uma parte que fala aqui na lição, que enquanto norma do juízo, que é a lei de Deus e base do seu governo, aí a gente entra... Mas por que que Deus requer essa obediência? E entra, obviamente, dentro do escopo da lei de Deus, entra o sábado, né? Para que obedecer, tendo em vista, né, que muita gente até falou para mim, não, a gente vive no período da graça, negócio de obras, Deus nunca pediu obras para ninguém, porque para eles consideram a guarda do sábado como uma obra, né? Então, você tá me dizendo que eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Então, não preciso, Jesus já morreu, já acabou, aboliu junto quando ele morreu. Então, assim, o que a gente pode até, pro pessoal, né, de casa, você que tá em casa, porque já com certeza deve ter recebido uma pergunta dessa, né? O que a gente responde pra uma pessoa dessa, assim, né? Por que obedecer? Bem, pode começar, pastor Renan, depois eu Vamos lá? continuo aqui. Eu gosto de uma frase que a gente fala, que ela resume um pouco e a gente já pode argumentar em cima dela. Somos salvos pela graça. Isso é claro, óbvio. Efésios capítulo 2 deixa muito claro e alguns outros versos também. Mas somos julgados pelas obras. Então, qual que é a diferença disso? Quando eu entendo que eu sou salvo, essa salvação deve me motivar à obediência, a adorar aquele que me salvou. Então, se eu não... E eu tendo a pensar para a minha vida mais ou menos assim. Se eu não estou cumprindo ou buscando cumprir a lei de Deus, obedecer, servi-lo, adorá-lo, talvez eu não entendi ainda o princípio da salvação da maneira correta. E quando a gente entende claramente o que essa salvação significa na nossa vida, é meio que automático ter que obedecer a Deus, porque eu vira prazer. Nossa, quando eu entendo tudo que Cristo fez por mim, o quanto Ele me amou a ponto de dar a própria vida, o mínimo que eu posso fazer agora com as minhas obras é obedecê-lo, adorá-lo. Então, eu gosto de acreditar e entendo assim que as obras são uma resposta à salvação que já foi dada. É o meu comportamento, são as minhas atitudes respondendo à salvação que já foi me dada. E aí fica até mais leve, né? Sim, com certeza. Pegando o gancho aqui do pastor Renan, e já a Luana, ela soltou aqui sem dó, né? Vamos responder esse negócio. Vamos trazer para o sábado, de maneira mais específica, porque talvez seja esse o ponto de divergência. Porque a gente for parar para pensar, né, Luana e pastor Renan, acho que vocês concordam comigo, você que está em casa também. Não matar, legal, todo mundo, ninguém... Meio óbvio, né, até. Não matar, não roubar, não adulterar, discussão, né? honrar pai e mãe... Tudo bem. Tudo isso daí faz todo sentido para grande massa. Mas essa questão do sábado, e a gente pode entrar em outros aspectos também, mas vamos pensar no sábado, que é o nosso tema. Quando a gente pensa no sábado, a gente precisa lembrar de uma coisa. Para você que está em casa, se eu fosse pedir para você assim, ó, me fala um texto bíblico que é aquele que é a base.
para a observância do sábado? No nosso automático, a gente vai pensar na lei. Êxodo capítulo 20, Sim. versos 8 até o 11, porque ali fala e é a lei e ponto final. Mas, na verdade, não é esse o texto. O texto base para a gente falar sobre o sábado está em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Por quê? Porque lá Deus ele está dizendo que ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. A pergunta é, Deus se cansa? A resposta é não. O livro de Isaías, capítulo 40, fala isso. Deus não se cansa e nem se fatiga. Então, por que ele descansa? Esse descanso é um descanso ativo. É um descanso de adoração. E ele fala que ele abençoou e santificou. Então, ele preenche o dia de sábado com a sua presença. Quando ele preenche com a sua presença, aí entra no santuário no templo. Porque agora nós temos um lugar que sábado é sábado em qualquer lugar nesse mundo. Então, nós vamos ter essa oportunidade de adorar. Adorar a quem? Aquele que é o Criador. Então, o sábado, ele nos remete àquele que nos criou. O sábado nos lembra da criação. E eu gosto de um conceito, e aí eu termino de falar porque eu falo demais, que é o seguinte. O sábado, ele é a única coisa que restou da criação perfeita de Deus. A única coisa. Porque tudo se deteriorou. Até nós, seres humanos. O sábado é a única coisa que se manteve intacta. E permanece e durará a eternidade. Que nós vamos entrar nisso um pouquinho mais na frente. Mas eu acho esse o ponto principal. Porque se a gente entende isso, a gente vê que é o seguinte, é a única coisa que não foi destruída com a entrada do pecado. E permaneceu intacta. Por quê? Porque foi preenchida com a presença do próprio Deus. Que legal. Interessante, pastor, que você me lembrou de um dado histórico, né? Sabia, Ana, que teve um período da história que foi tentado implantar uma semana de 10 ou 12 dias, não me falha a memória, né? 10 dias na 10 França. dias. Salvo engano, foi na França. Acho que foi isso. Não foi. Não rolou, né? As pessoas começaram a adoecer, começaram a adoecer e envolve outras questões também de contagem de meses, e, enfim, né? E não foi para frente. Por quê? Porque Deus está instituindo uma semana na criação de 7 dias. E ponto. Não dá para mudar isso. O detalhe é que se você for, por exemplo, o pastor Eric citou o capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Mas o último verso do capítulo 1, que é o final do 6º dia da criação, Deus termina com um é muito bom. Viu Deus que era muito bom. Ou seja, o sentido ali é um sentido de conclusão. Ele olha para tudo que ele fez no 6º dia e fala assim, tá perfeito, tá ótimo, não preciso criar mais nada. Só que se ele está criando também uma semana de 7 dias, Sim. Isso me leva a pensar, por que mais um dia? Ele poderia encerrar com 6 e... acabou, tá tudo certo. Mas ele faz questão de ter um dia a mais, 24 horas para adoração. E aí, como o pastor Eric falou, onde ele preenche com a presença dele. Eu imagino assim, ó, só eu imaginando. Chega no 7º dia, Deus vai ao jardim, tá Adão e Eva, e ele convida Adão e Eva, vamos dar uma volta, vem comigo. E preenche a vida também de Adão e Eva com a presença dele. Preenche o mundo que ele criou e preenche agora a vida de Adão e Eva com a presença dele na vida deles. E tem um dia inteirinho de relacionamento com eles. E aí eu quero ler literalmente um trecho que está aqui no nosso guia, que está na parte de segunda-feira, porque me chama muita atenção. O primeiro parágrafo vai dizer assim, Deus nos deu o sábado porque o mundo precisa desesperadamente da mensagem reconfortante da criação. Quando a gente olha para tudo isso, uma semana de 10 dias em que as pessoas adoeciam, existem até estudos, estava vendo, que dizem que o organismo do ser humano precisa de um ciclo de 7 dias para descansar. A cada 7 dias ele precisa de um descanso. Coincidência? Eu não acredito. Deus pensando em tudo isso e separando esse dia para que nós estejamos preenchidos, vou usar aqui a frase do pastor Eric, né? Preenchidos por Deus nesse dia aí. E a beleza do sábado é essa, né? Ele nos relembra da criação e relembra que a gente teve um Deus que cuidou da gente lá no começo, nos criou, e que ele ainda nos sustenta. Então, o sábado, ele nos lembra todos os dias, todas as semanas, que Deus não nos largou aqui, né? Que ele tem um plano, e que esse plano já está em desenvolvimento, enfim, que é o plano da redenção. Da mesma forma que ele nos criou, ele viu que a gente caiu, mas ele não largou a gente. É igual eu estava vendo um filme esses dias atrás, que eu achei muito interessante a teoria dele. Ele fala, tipo, era como se fosse um Deus que ele criava planetas, desenvolvia os habitantes daquele planeta,
Mas ele queria a perfeição, e ele via que ele nunca conseguia atingir a perfeição com aquelas criaturas. E ele sempre ficava um tempo, aí ele olhava, via que desandava tudo de novo, e tacava fogo e destruía tudo e começava de novo. E chegou uma hora que esse dito Deus se frustrou. Aí eu fui e pensei assim, às vezes eu tinha essa concepção, eu falava assim, por que Deus não queimou tudo e começou de novo, cara? Eu teria feito isso. Nossa, quer saber? Sabe? Ai, nossa, que horror. O que esse povo tá fazendo? Vou fazer outros. Vou zerar a memória de todo mundo, porque eu posso, eu sou Deus, então. Zerar a memória de todo mundo, tipo o MIB, Homem de Preto, né? Tudo acabou, não sei de nada. E começar do zero. Eu teria feito isso. Ainda bem que eu não sou Deus, hein? Já pensou? Eu teria feito isso. E assim, Deus, ele tem um amor tão grande que ele não olha para as nossas falhas, ele não olha para o nosso pecado, ele só olha assim, eu amo você, eu quero te salvar, você é minha criação. E assim, é tão bonito você saber isso, que você é importante para Deus e que, assim, que ele lembra de você, que a cada sábado é a sua forma de adorar esse Deus e de mostrar assim, eu lembro que o Senhor me criou, eu lembro que o Senhor vai vir me resgatar daqui. E é tão legal quando você olha lá pro final, porque assim, no começo é o Gênesis, é a criação. Aí quando você olha lá pro final no Apocalipse, tem a conexão. Eu achei muito legal aqui no final, na segunda, que fala, né? Conexão com Apocalipse 14:6. Sim. Que fala assim, eu jamais veria a criação ali. Tipo assim, não tão clara, o sábado ali de forma tão clara, igual essa lição me mostrou. Porque o sábado é até a forma de refutar as pessoas que falam assim, mas você tá indo pelas obras porque você guarda o sábado. Mas no sábado, eu paro justamente porque eu digo para Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. O sábado é isso. Quando eu viro pro meu empregador na sexta-feira, no pôr do sol, eu falo, eu não vou fazer hora extra hoje, eu estou confiando que Deus vai manter o meu serviço na segunda-feira, porque eu parei no sábado para ele. Isso é dependência de Deus, sabe? Você que tá aí de casa, com certeza você tem uma experiência dessa. Eu tenho um monte de que eu falei assim, eu não vou trabalhar no sábado, na segunda-feira a gente conversa. E na segunda-feira meu trabalho tava lá. E tava lá dobrado? Tava, mas tava lá me esperando. E assim, isso que eu acho lindo do sábado, ele nos relembra assim, que a gente deve adoração a Deus porque ele nos criou, ele nos ama e ele vai nos salvar. Ele não desistiu da gente em nenhum momento, a ponto de mandar o próprio filho dele, gente, morrer. Outra coisa que eu não faria, inclusive, né? Além da destruição total da humanidade, jamais não mandar o meu próprio filho. Mas isso é amor, é puramente amor. Tanto é que eu não consigo compreender, e eu tenho certeza que para todos nós é difícil de compreender por que Deus nos ama desse jeito. Só o amor de uma mãe, né? Porque a gente consegue, pelo menos, vislumbrar o que seria o amor o próximo, mais próximo possível do amor de Deus, né? Com certeza. É lindo. Eu acho fantástico isso mesmo. E até o Heitor comentou aqui, ele disse assim, já pensou um sábado eterno? Nossa, vai ser um negócio surreal, né? O amor de Deus é tremendo por nós. Então, um sábado eterno, logo nós vamos ter, né? Quando a gente for pro céu. Sábado é um vislumbre da eternidade, né? É um gostinho. É só aquele... Igual quando você tá assistindo uma série e passa o resumo. Sim. Aquele resumo pra você lembrar do que aconteceu. O sábado é isso, é um resuminho do passado, do presente e do futuro que nos espera, né? Exatamente. Existe, Luana, alguns que dizem assim, e essa semana, por incrível que pareça, estava em uma classe bíblica com um grupo, e com os jovens, né? E alguém que está conhecendo a Bíblia ainda chegou para mim e perguntou assim, mas, pastor, a criação foi literal? São 7 dias literais, realmente? Porque não tem como é que Deus ia criar em 7 dias, cada dia ele criar aquele monte de coisa e tal? E aí, vou fazer a sua vez agora, né? Esse jogo só tá virando. Toda hora aqui, um joga pro outro. Que medo! Como é que a gente refuta isso biblicamente, né? Porque além dessa argumentação que esse jovem trouxe, eu até comentei com ele algumas coisas, existem várias outras, né? Que algumas profecias não são literais, outras são, e as pessoas vão confundindo esses detalhes, né, dentro da Bíblia. Uhum. Se lá em Daniel fala de profecias, que dia é igual a um ano, por que aqui em Gênesis não quer dizer que ele criou em vários anos, e aí sim o nosso planeta teria bilhões de anos e tal. Exatamente. E jogando pro pastor Eric, então, e se não fosse dia literal, para que instituir um sábado, então? Já que o mundo se desenvolveu em bilhões de anos, aí para que ter um sábado? Que sentido teria, né? Não teria sentido nenhum. Né? Não. Aí poderíamos, de fato, excluir essa ideia do descanso semanal, porque daí não faria sentido. Mas quando a gente pega essa pergunta, a gente precisa entender primeiro um conceito.
do porquê ou como foi que Deus fez. Nós, criacionistas, acreditamos que foi pela palavra de Deus. Isso está lá no livro de Salmos, capítulo 33, verso 9. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí, você que está em casa, você que está aqui conosco. Lá, basicamente, vai dizer o seguinte. Eu vou pegar o que está escrito no nosso guia também, mas você pode confirmar aí na sua Bíblia, tá bom? Livro de Salmos, capítulo 33, verso 9. Lá, o salmista diz assim: falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a gente entende através dessa fala que é tudo automático. Ele falou e passou a existir. Então, não foi assim, vamos criar em milhões de anos. Ele falou e agora tudo começou a se formar. Não foi isso. Ele falou e passou a existir. E aí, em Hebreus 11, verso 3, tem no nosso guia também, mas você pode colocar aí se você não tiver com guia, tá bom? Fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então vamos lembrar, se ele foi feito pela palavra de Deus, e essa palavra ele fala e tudo passa a existir, opa, então peraí. Então a gente já começa a entender que tudo isso começa a fazer um sentido. Aí quando a gente vai para o relato do livro de Gênesis, capítulo 1, que eu não vou ficar lendo aqui com você, que Deus disse haja luz e houve tarde e manhã no primeiro dia, e assim por diante em tudo que ele fez. Essa palavrinha tarde e manhã, e quando ele fala desse período da criação, é utilizado uma expressão hebraica que é chamada ion. Essa expressão, ela, toda vez que ela é mencionada na Bíblia, ela é para um período de 24 horas. Então, tarde e manhã. Um período de 24 horas é que a criação se fez. Então, quando ele coloca isso daqui, é um período de tempo. Mas aí você me pergunta, pastor, mas como que eu comprovo isso de outra forma? Não tem, porque é pela fé. É o que Hebreus 11 fala pra gente. Pela fé, nós acreditamos que tudo foi criado pela palavra de Deus. A gente pode usar aqui diversos argumentos científicos, como a gente começou, né? Como a Luana começou aqui falando, e aí a gente pode relativizar tudo isso, podemos falar um monte de coisa, mas o ponto principal é, no final, vai ser pela fé. Como que a gente vai entender? Olhando para o texto bíblico que fala que foi um período de 24 horas. A palavra que é utilizada é a palavra 24 horas. Então pronto. E se isso não fosse dessa forma, não teria sentido ter o sábado. É o assim diz o Senhor, né? Eu faço porque Deus disse. Porque Deus mandou. No final pronto. É isso, né? E assim, por isso que o inimigo faz esse tipo de artimanha. Tá atacando. Essas estratégias dele, porque ele sabe que o grande conflito, no fim das contas, é uma questão de adoração. Eu adoro a Deus, eu adoro Satanás. E ponto. Então ele usa esse tipo de contrafações, né? Que é inclusive a palavra que o guia utiliza para poder tirar o seu foco daquilo que realmente interessa, que é a adoração a Deus. E ele tenta tirar a autoridade de Deus como criador justamente atacando o sábado. Porque ele sabe da digital de Deus no sábado, da importância disso. E assim, a questão final do ser humano no fim dos tempos, que é onde a gente está vivendo, é: a quem você deve a sua lealdade? A sua lealdade está em Jesus, e você expressa esse amor a Ele. O único jeito de você expressar isso, na verdade, é por meio da obediência. E a obediência inclui todos os 10 mandamentos, não apenas 9. Sim. Então, assim, não faria sentido um Deus que enxerga o passado, o presente e o futuro escrever 10 mandamentos tendo plena consciência de que, eu vou mudar de ideia, vou pôr outro dia. Não faz sentido. 1000 anos depois ele fala assim, não, cara, não tem nem lógica, escrever em pedra ainda, o simbolismo todo de uma pedra, ele já diz muito, porque uma pedra você pode deixar ela aqui 500 anos que ela vai continuar no mesmo lado. A ação do tempo vai tentar, mas ela vai continuar ali se você escrever o trem na pedra. Então, assim, não faz sentido dele escrever uma coisa que uma delas não ia valer. E qual o sentido de aceitar só 9 e deixar uma para trás? Assim, realmente é uma questão de lógica que não tem nem como você concordar, né? Sim. Então, assim, é muito interessante você olhar que até no Apocalipse ele traz, né, que o sábado como um símbolo da adoração, e o sábado é o selo de Deus, né? Então, é muito interessante. Aí eu trago aqui a bucha, né? Que tem no final da quarta-feira. Que fala assim, uai, mas já que tem que dedicar um dia ao Senhor, por que eu não dedico qualquer um? Por que tem que ser o sábado? Já me fizeram essa pergunta. Fala assim,
Pode ser o domingo, né? Porque não, é um dia dedicado a Deus, vou fazer exatamente a mesma coisa que você faz no sábado, mas eu faço no domingo. Qual que é o problema? Os próprios textos que nós citamos aqui e alguns outros vão deixar claro que este é o dia, né? O texto de Gênesis, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, que o pastor citou agora há pouco, vai falar que foi o 7º dia que Deus parou, descansou, abençoou e santificou. Depois você vai para o mandamento, Êxodo capítulo 20, lá deixa muito claro também que é o 7º dia que Deus está abençoando e santificando. E lembrando que na criação, ele criou em 6 dias e no 7º descansou. Depois você pode ir para Deuteronômio, enfim, você pode ir para diversos versos que existem na Bíblia, que deixam muito claro que é o 7º dia, que é o sábado. Interessante que existem, se não me falha a memória, 6 ou 7 versos na Bíblia que vão fazer referência a respeito do que nós chamamos de domingo, lá vai chamar de primeiro dia, né, nos versos bíblicos. E nenhum desses versos, e eu estou citando aqui o domingo porque é o mais discutido, né, entre um e outro, mas alguns vão falar também de qualquer outro dia. Mas nenhum desses versos vai falar sobre adoração a esse dia. Sobre esse dia ser santo, sobre esse dia ser diferente, sobre Deus ter mudado de ideia, como a Lana colocou. Enquanto que os versos que falam a respeito do sábado, em sua maioria, se não todos, vão falar de ser um dia santo, de ser um dia separado, de ser um dia diferente, de ser um dia em que Deus está deixando. E aí você trouxe uma palavrinha que eu quero até ler um verso também a respeito disso. O que é o sábado dentro de tudo isso, dentro da adoração, dentro daquilo que a gente está vendo aqui? Então vamos lá para Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, verso 12. Olha o que a gente perde quando a gente não usa papel. Olha que barulhinho mais charmoso, gente. Olha aí, ó. Olha, ele ganha nisso. Aí, Tá ganhando, né? Aí, ó. 31, verso 12 e 13. Se você quer estar acompanhando de casa, está com a Bíblia, eu acho que os meninos estão colocando também aí na tela. Tá, né? Então, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, sábado é um sinal daqueles que adoram verdadeiramente a Deus. E não sou eu que estou falando. A Bíblia está dizendo pra gente. E vão ter outros versos que vão falar do sinal, vai lembrar da aliança. O guia nem falou muito a respeito da aliança, mas esse aí também é um negócio que vai longe, abrangendo o nosso entendimento a respeito da importância desse dia, sendo o 7º dia como um sinal. E se Deus não muda, ou ele muda? Não. Até onde eu sei, Deus não muda. Não. Se Deus não muda, ele não vai mudar um sinal que ele deixou claramente da aliança dele com o seu povo, com a humanidade, com aqueles que adoram, que é o 7º dia. Sim, eu acho interessante, Luana, que, pegando o gancho aqui do pastor Renan, porque você mencionou uma palavrinha, quando você começou a introduzir e jogar a bucha para nós aqui, que foi a palavra adoração. Esse é o centro da discussão. Quando a gente para pensar assim, cara, qual que é o centro do rolê aqui, da Bíblia, do que a gente está falando? Qual é o centro do grande conflito? O centro é a adoração. De que lado você está? Que foi o que a gente comentou aqui. Então, dentro dessa perspectiva, a adoração, ela exige de nós uma outra palavrinha, que foi o que o pastor Renan colocou aqui de forma intrínseca, bem por trás aqui, que é obediência. E aí, para a gente refutar esse negócio, eu gosto de pensar da seguinte maneira. O nosso guia, ele traz o texto de 1 João, capítulo 5, verso 3, né? Que ele fala assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque a gente tem, e vocês vão concordar comigo, você que está em casa, Luana, pastor Renan, que a galera fala o seguinte: ah, mas eu amo a Deus, então tá tudo certo. Eu amo a Deus, então eu posso escolher o dia que eu vou adorar, eu posso fazer o que quiser. Eu amo a Deus, ele me ama, tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que a Bíblia, ela coloca isso de maneira muito clara. Existe isso. E aí as pessoas, mas isso era coisa do Antigo Testamento. Não, não, não. 1 João, se você não sabe, tá no Novo Testamento. E ele fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E ponto. Apocalipse 14, verso 12 fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Então, é basicamente isso. É uma questão de adoração. Vou voltar ao que você falou na última questão. É o assim diz o Senhor. Uhum. Por que é o 7º dia? Por que é o sábado? Porque Deus quis, irmão. Por quê? Porque ele escolheu.
Eu posso escolher outro dia? Não, porque Deus quis assim. É isso. Lá na sua empresa, onde você trabalha, onde você está, se seu patrão falar para você o seguinte, o almoço a partir de amanhã é 1h da tarde. Você pode chegar para ele e falar assim, não, eu vou almoçar às 11. Ele vai falar, não, você não vai, você vai almoçar 1h da tarde. Por quê? Porque ele é o dono. Ele é o patrão. Pronto, é isso. Por que é sábado? Porque é sábado. Porque ele disse que é. Ele criou esse dia. Ele tem a prerrogativa. Perfeito. E assim, e o tanto que a gente precisa do sábado, né? Na parte de quinta-feira, fala assim, que o mundo tá exausto. A gente tá cansado. Eu falo isso pra vocês porque eu ando cansada. Então, e eu percebo que isso é de todos nós. Se você olha pra trás, igual o pastor falou no começo, você que tá aí de casa, você consegue ver a Avenida Goiás e a Paranaíba aqui, dependendo do ângulo da câmera que tiver. Você pode olhar pra essa avenida, qualquer horário do dia, até de madrugada, você vai ver alguém andando. O ser humano não para e cada vez mais o inimigo tem usado essas artimanhas para você nunca parar, para você sempre ter que trabalhar, ter 2 empregos para poder conseguir suprir a renda, ter que fazer uma faculdade para ver se consegue uma coisa melhor, outra oportunidade. E tá sempre correndo, você nunca para. Então, o sábado Deus fez... A Siri querendo conversar aqui com a gente. O sábado Deus fez porque ele sabia que a gente precisaria dele. E o inimigo, ele sabe que a gente precisa dele, por isso que ele enche você de coisas para você fazer a semana inteira, para você ficar doidinho e ter coisa até para fazer no sábado. Mas o sábado você precisa, é uma questão até biológica, igual o pastor Renan mencionou no começo. Então, assim, a gente precisa passar um tempo com o Criador para a gente se reconectar, pra gente se reconfigurar. É igual, sabe aqueles robôs que limpam a casa? Que ele tem uma dockstation, aí ele volta sozinho e se conecta lá pra poder retornar o serviço dele depois. A gente é igual esse robôzinho. Se a gente não voltar pra nossa base, a gente morre, a gente para. A gente precisa ter esse tempo para recarregar as nossas energias com o nosso Criador. Como ele nos criou, ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe que a gente precisa parar, que a gente precisa refletir, que a gente precisa reconfigurar mesmo. Então, assim, na quinta-feira tem uma frase que, assim, ela me arrebentou aqui. Que ela fala aqui no final do 2º parágrafo. De um livro, né, da Susana Herschel, algo assim. A menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. Nossa. Se o sábado, ele não for para você prazeroso aqui na terra, se ele for para você apenas um legalismo, algo que você faz porque sempre foi assim, porque seus pais te ensinaram assim, ou porque seus pais vão te encher o saco se você não fizer, né, se você for mais jovem, ou enfim, porque sempre foi assim, porque, né, ok. Se o sábado for uma obrigação para você, você não vai aguentar a eternidade. Porque igual o irmão mencionou aqui, né, a eternidade vai ser um sábado eterno. Vai ser você sempre, o tempo todo com Deus. Se você não consegue passar 24 horas com Deus aqui na Terra, você não vai aguentar a eternidade. Então, assim, o sábado, ele é um vislumbre do céu. E ele precisa ser um vislumbre do céu. E a gente pode até pensar, né, que estratégias eu posso ter aqui na Terra para conseguir isso, porque é difícil. Demais. Porque você fica a semana inteira conectado nisso aqui, ó. Mais um ponto pro pastor Renan e seus papéis ali, ó. Você fica a semana inteira nisso aqui, no computador, você trabalha nisso aqui. Aí chega no sábado, você tem dificuldade de sair do WhatsApp, do Instagram. Você tem dificuldade de se desconectar, né? Sim. Então, assim, como que a gente faz do sábado uma antecipação do céu de verdade e não apenas algo enfadonho? Porque o sábado não pode ser enfadonho, né? Porque senão perde todo o sentido. Eu recebi uma foto aqui do Vitor Hugo, do Vitinho, que é aqui da Central, que ganhou o neném, o Theo. E pra mim o sábado é isso aqui. Viu, Vitinho? Você que tá aí assistindo a gente, com o Theo, com a sua esposa. Ele mandou uma foto, olha só. Você que tá em casa não vai poder ver porque eu não mandei aqui pros meninos. Desculpa, tá bom? Mas tá aqui, ó. Olha a foto. Ah, não, gente. É o dia diferente. É o dia que eles estão ali adorando ao Senhor. No caso deles, como recém ganharam o neném, estão lá na casa deles, acompanhando a gente aqui, mas adorando ao Senhor. Não tá na correria, não tá nessa loucura. Por quê? Pra mim, e agora eu acho que a gente pode encerrar dentro desse aspecto, né? Uhum. Que é a beleza e a leveza que a gente tem que herdar o sábado. Sabe por quê, Luana? Porque igual você falou, eu acho que às vezes a gente... eu vou usar o termo guardadores do sábado, tá bom? Não só adventistas, porque não é só adventista que guarda o sábado. Claro. Né? Mas eu vou usar assim, aqueles que observam, que obedecem esse mandamento e entendem isso, às vezes a gente acaba até pecando, guardando o sábado. Porque a gente coloca isso como um fardo. Ai, vira o dia do não pode. Aí, para as crianças, às vezes os pais colocam tanta coisa pesada,
Um negócio que a criança fala assim, nossa, esse dia é horrível, eu odeio o sábado. Nossa, sábado de novo. Sábado de novo, exatamente, abaixa a cabeça, não é possível. E às vezes a gente vive assim, como cristãos. A gente chega no sábado, assim, nossa, mas eu vou ter que parar porque tem minha empresa, tá? Esse tanto de problema, eu tenho que resolver aquilo. E aí a gente chega e não como um alento. O sábado não é o dia do não pode. E eu acho que é isso que a gente precisa levar em consideração. Porque ele é um vislumbre da eternidade. Se você não consegue tirar um tempo para você viver de maneira tranquila, leve um dia que é para você adorar o seu Criador, então você não está preparado para ir para o céu. Desculpa, mas não tem como. Porque para mim o sábado é um dia leve, em que eu venho adorar e que eu não fico preocupado com o que eu não posso fazer no sábado. O que eu não posso fazer pouco me importa. O que me importa mesmo é adorar o meu Deus. Eu gosto de dizer que é o dia do desliga. Eu fiz até uma temporada na Sexta Jovem uma vez. Não perturbe. É o modo off do meu celular. É o dia que eu mudo a minha perspectiva. Eu vou fazer coisas que eu não faço no meu habitual. É um dia para eu cuidar de mim, cuidar da minha família, para eu pensar no meu Criador e lembrar daquilo que Ele é para mim. Me lembrei de 2 histórias. A primeira delas foi quando eu vendi meu primeiro carro. Tinha um símbolo da igreja atrás, assim, foi um policial que comprou lá no interior do Maranhão, estava morando lá na época. E eu fechei negócio com ele, no dia de entregar o carro, eu senti que ele estava querendo fazer essa pergunta há alguns dias. Eu estava ali no negócio com ele, quase uma semana arrumando e tal. E aí eu fui entregar o carro para ele e falou assim, eu vi o símbolo da igreja no seu carro, você é daquela igreja que não faz nada no sábado? Essa é a frase. Né? Eu sorri pra ele e falei, olha... E aquilo me fez refletir por que eu estou contando essa história. Porque na época eu refleti, e a fala do pastor Eric me lembrou disso também. Não é o dia que eu não faço nada. Na verdade, é dos dias que eu mais faço coisas. Só que não pra mim. É pra minha família, pra igreja, para o próximo, né? Então, isso deixa o sábado mais leve um pouco. E a segunda história me lembra de algo... de um estudo que eu estava dando também para alguma pessoa. E me lembra de pensar em de onde vem essa carga do sábado ser um fardo pra gente. E, bom, você teríamos histórias que a gente poderia chegar aos judeus da época de Cristo, que vão criar algumas leis em cima da guarda do sábado ali, e não podia, por exemplo, nem cuspir no chão, que estaria trabalhando, regando. Só que a gente vem carregando isso de outra forma hoje, né? E aí vem a outra fala que o pastor Eric teve que me fez lembrar disso, que eu lembro que na minha infância era assim. Chegava no sábado, não podia fazer nada. Eu não podia assistir televisão, não podia, na época do videogame, não podia fazer isso, não podia sair para jogar bola, não podia fazer aquilo. E um dia, um professor dando aula pra gente, ele disse que teve uma experiência que foi a Israel, e ele disse que estava lá em um local bem populoso dentro de Israel e percebeu que uma mãe judia chegou com seus 2 filhos, tirou de dentro da bolsa uma sacola de doces e deu aquela sacola de doces para os meninos. Então, ó, fica à vontade. E aí ele ficou curioso com aquilo e chegou perto. Por que você fez isso? Porque hoje é sábado. Hoje pode. Claro que o doce aí, né, foi um exagero, mas é o dia do pode. É o dia do... Hoje você vai fazer, hoje a gente vai curtir. E a gente começou a adotar isso lá em casa com a minha filha. Então a gente falou, o que a gente vai fazer no sábado que a gente não faz durante a semana? Então, por exemplo, sexta-feira à noite ela vai dormir com a gente, vai lá pro nosso quarto, deita com a gente, sai do quarto dela. É o dia que a gente vai almoçar em uma comida diferente. É o dia que a minha esposa faz algo diferente para janta de sexta-feira ou para o almoço. Porque é o dia do pode. Que nós queremos que ela já cresça tendo em vista que o sábado é leve. E aí eu encerro a minha fala para devolver para a Luana, dizendo que se a gente olhar para essa lição inteira, tem vários argumentos aqui do porquê o sábado. Vai desde a criação, chega nos nossos períodos do porquê guardar e vai para a eternidade. Isaías vai falar que nós vamos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Isaías 65. De um sábado a outro sábado nós adorarão. Então, adoramos a Deus lá na criação, os primeiros homens, continuam adorando. Depois adoramos agora e vamos adorar na eternidade. E aí, repito a frase de vocês dois. Se eu não aprender a lidar com isso agora, eu não preciso me preocupar com caminhar para ir para o céu. Porque eu preciso ter isso claro em mente. Perfeito. Eu finalizo também trazendo um trecho de um poema que tem no comentário aqui do professor, que tem aqui no guia. Fala assim, cada homem decide o caminho que sua alma deve seguir. Então, é uma escolha nossa. E é uma escolha que a gente faz todos os dias.
Então, assim, Deus, ele não te obriga a nada, ele não vai descer lá do céu e falar, faz isso, guarda o sábado, enfim. É uma lei de liberdade, igual a gente falou, a lei que regula, e é uma lei de liberdade que vem de um Deus de amor, então ele não vai impor nada a você. Então, a gente tem que escolher todos os dias, e é uma escolha diária, de permanecer ao lado do Senhor e obedecer. É uma vida de obediência e de adoração a Deus. E com certeza o prêmio no final, ele vale mais do que qualquer coisa que a gente possa adquirir nessa terra. Igual minha vozinha diz, né? Dessa terra tu não leva nada, nem a roupa do corpo. Mas o que vai valer no fim das contas é a decisão que a gente tomar aqui, todos os dias. Então, eu espero que você aí de casa tenha gostado aqui da nossa discussão, tenha aprendido, assim como a gente também aprendeu, estudando e comentando aqui com vocês. Mais uma vez, eu reitero que, enfim, esse é um novo formato que a gente está implantando. Eu espero que vocês tenham, né, gostado também. Eu agradeço aos meus parceiros aqui de mesa. Muito obrigada pelas ricas contribuições. Foi uma manhã muito, muito legal. E eu espero que você de casa tenha curtido aí também. Muito obrigada pela sua participação, por continuar com a gente aqui até agora, online, na Ativa, e até a próxima. Então, um feliz sábado para você, um feliz restante de sábado, que você possa meditar aí, né? Que seja um dia prazeroso, que seja um dia de reconexão com o seu Criador. E até a próxima.